Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira de cinzas, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de 1035. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo, o monstro Michel Silva, olha ele aí, grande Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nacional do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você de uma forma muito especial. Deixa eu ler aqui as mensagens que o Michel me mandou. Deixa aqui ler. Do dia, deixa eu ver que dia que foi. Dia 3/2, 3 de fevereiro. Espero que você já tenha ido à missa, né? A missa de cinzas. E ter recebido as cinzas na testa, né? Tu é pó e do pó, e ao pó voltarás, né? Então, tem um significado muito lindo essa celebração eucarística, como toda celebração eucarística, mas quarta-feira de cinza é um sinal de reconhecimento da grandeza de Deus e da nossa total dependência dele. Jesus nos garante que a última palavra não é mais do sofrimento, da morte, da tristeza, porque Jesus venceu tudo isso. Venceu, inclusive, a nossa fragilidade, ele vence a nossa fragilidade, caso a gente permita a ação dele na vida da gente de forma cada vez mais plena. Então, eu gosto muito da celebração de quarta-feira de cinzas, e amo demais esse tempo de quaresma. Esse tempo de quaresma é um tempo onde a gente recebe de Deus, através da igreja, graças, mas assim, graças de cura, de transformação interior, de percepção da nossa realidade humana. Sabe, Deus, nesses tempos de quaresma, se nós estivermos profundamente entregues a Ele, ligados à igreja, participantes dos sacramentos, com vida de oração, é impressionante a quantidade de discernimento que Deus dá para a gente. Discernimento no sentido de entender as raízes dos nossos problemas, as raízes dos nossos pecados, porque Deus quer nos livrar de tudo isso. Deus quer que a gente tenha uma vida plena. Deus quer que a gente tenha uma vida riquíssima nele. E a partir dessa vida riquíssima nele, servir ao próximo, amar ao próximo. Então, eu acho muito bonito esse tempo que Deus nos dá através da igreja, esse tempo de cura, de transformação, esse tempo de purificação. Sabe, é muito mais do que purificar os pecados do carnaval. Eu fico muito triste quando eu escuto esse tipo de coisa. É como se fosse uma coisa automática, né? A pessoa vai para o carnaval, se esbalda, comete todos os pecados possíveis e depois volta para se purificar desses pecados. Gente, a gente não pode tentar a Deus. Isso é muito grave. Então, a gente tem que ter uma vida de obediência a Deus. Não existe isso de um tempo onde você pode cometer todos os pecados que a carne exige que você comete, que o demônio insufla por todos os meios a gente a cometer esses pecados, e a gente vai, se esbalda, se lambuza, e depois volta para Deus e fala: Senhor, perdão e misericórdia. O certo é não ir. O certo é não entrar nesse sistema demoníaco. Ah, mas eu fui. Então se arrependa profundamente, se arrependa do fundo do seu coração e faça o propósito de estar com Deus o tempo inteiro. Não existe isso de tirar férias em relação a Deus, cair no mundo e depois voltar para Deus como se tivesse tudo certo. A gente não pode tentar a Deus. Esse não é o caminho mais correto. Eu sei que nós somos fracos, eu sei que a gente cai constantemente, mas tem que haver dentro de nós uma disposição para a santidade, uma disposição para adorar a esse Deus, amar a esse Deus, porque isso é bom, porque isso faz bem para todos nós.
Amar a Deus sobre todas as coisas é viver os mandamentos, junto com a graça que Deus dá, junto com o poder que Deus nos dá para poder viver isso. Então, quando a gente vê essa libertinagem aprovada pela mídia, aprovada pelo sistema, que insufla a humanidade a viver desse jeito, é de doer o coração. Porque, na realidade, cada vício, cada pecado traz uma consequência. Deus perdoa se nós realmente estivermos com o coração contritos e arrependido. Deus sempre vai perdoar, mas a marca fica. Sabe, aquela região do pecado é uma porta de entrada para coisas que não são boas. Então, eu não preciso ter medo, mas eu preciso ter consciência. Então, o tempo de Quaresma não é um tempo onde eu me esbaldo para depois fazer um sacrifício. Sabe, nós perdemos a noção, gente. Nós perdemos a noção do que é o cristianismo. Nós perdemos a noção de quem é Deus e do amor que Jesus Cristo tem por nós. Nós perdemos totalmente, infelizmente. Isso é um processo que vem de pelo menos 500 anos. Então, hoje, nós somos fruto de uma geração que durante 500 anos, essa geração atual, sofreu as consequências de um afastamento paulatino e constante de Deus. É muito triste isso, mas a gente é obrigado a falar, você precisa entender, eu também preciso entender, as forças que moldaram essa nova geração nossa, essa civilização atual, que já não é mais nem modernista, é pós-modernista, que excluiu Deus de tudo. Mas como é que começou isso? Começou lá com Lutero, 1517. Lutero, no seu orgulho, levanta a cabeça e fala, não preciso da igreja, não preciso dos sacramentos, basta a minha cabeça, com a minha cabeça eu leio a Bíblia e está pronto, está tudo certo. Quer dizer, eu não preciso da ação de Deus através da igreja. Ele já entrou no orgulho da autossuficiência humana. Não sei se ele percebeu isso, não sei qual era a intenção dele, não cabe a mim julgar Lutero, mas que é uma realidade, é uma realidade. Ele abriu mão de 1.500 anos de ação do Espírito Santo no mundo através da igreja, através dos sacramentos, através do discernimento que a igreja recebeu, o poder de ter do próprio Cristo. Ide por todo o mundo e ensinai as nações, batizai-as. É uma ordem de Deus. Então Deus dá para a igreja a capacidade de ensinar a verdade. Deus dá para a igreja a capacidade de levar os sacramentos, e cada sacramento foi instituído por Jesus. Então, quando Lutero vira e fala, eu não preciso da ação da igreja, eu não preciso da interpretação da palavra de Deus, que vem através da Santa Igreja Católica, eu interpreto a palavra de Deus só com o meu racional e já é suficiente. Ele já caiu de forma brutal na tentação orgulhosa do demônio. Essa tentação que vem surgindo com o modernismo, a partir lá, de forma muito forte, na Revolução Francesa. Qual tentação? O meu racional não precisa de mais nada. Eu só preciso do meu racional. Então, o ser humano passa a se olhar como um Deus, capaz de compreender as coisas todas, capaz de interpretar tudo que é possível interpretar, capaz de entender o que se passa no mundo só com o seu racional. Veja, o racional é poderoso, sem dúvida, mas o racional, sem a ação da graça santificante e sem a ação das virtudes, é paupérrimo, perto da realidade que nos cerca. Porque a gente não enxerga um palmo na frente sem a ação do Espírito Santo. O racional tem força, claro, mas ele não é onipotente. Ele não pode tudo. Nós só alcançamos o entendimento pleno de quem somos, de como o mundo está, das situações que nos cercam, quando o nosso racional é iluminado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo chega até nós através da igreja. E é um processo, é uma ação constante do Espírito Santo chegando até nós através da igreja.
Não basta só uma missa que você participou. Não basta só a sua primeira comunhão. Não basta só uma confissão na sua vida. É necessário que o Espírito Santo seja renovado constantemente no nosso ser, a partir dos sacramentos da igreja e a partir da nossa vida de oração. Sabe, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Veja, nós não temos essa autonomia toda, principalmente depois do pecado original. E Lutero, no seu orgulho, no seu ódio, na sua incompreensão das coisas, debaixo dos seus tremendos complexos, se levanta contra a igreja. Eu não preciso de igreja, basta o meu racional. Eu e a palavra de Deus, não preciso de papa, não preciso de padre, não preciso de nada. Veja que loucura, que insanidade, como a cegueira do orgulho transtorna o ser humano. Por isso que nós não podemos julgar o ser humano. Nós podemos julgar os atos. Esse ato está errado, perante aquilo que Jesus ensinou como certo. Isso nós podemos fazer, porque nós temos os mandamentos de Deus, temos o catecismo da Igreja Católica, então aqui nos mostra o que é certo e o que é errado. Então nós vivemos um mundo hoje que não existe mais certo e errado, que é o pós-modernismo, que é você fazer o que você quiser e está tudo certo. O importante é ser feliz. É importante eu me sentir bem. Isso é a característica do pós-modernismo. A característica do modernismo é abrir mão da ação de Deus na vida da gente. Então, basta o meu racional, ou seja, o ser humano é endeusado. Isso parece bom, mas não é, gente. Isso é brutal. Isso é brutal. Por que é brutal? Lutero, ele vem... ele já expliquei na aula passada, ou nas aulas passadas, que Lutero encontrou um ambiente adequado para levar adiante este orgulho. Então, os príncipes alemães não queriam mais obedecer à igreja, eles queriam ser absolutistas, eles não queriam dar satisfação para ninguém. Veja, o orgulho humano. Então, eles ouvem Lutero e percebem que Lutero seria um instrumento legal para eles, um instrumento bacana para eles se desvencilharem da igreja e reinarem como bem entenderem, não debaixo dos mandamentos, não debaixo da vontade de Deus. Veja, é o orgulho, é outra faceta do orgulho. E esse orgulho dos príncipes alemães encontra o orgulho de Lutero. E os príncipes alemães vão financiar Lutero, levar Lutero para frente, fazer com que Lutero tenha penetração em todos os meios daquele tempo da Europa. Veja, então, o sistema do mundo está funcionando, um sistema contra Deus. Começa contra a igreja. Logo em seguida chega a Revolução Francesa, 1700 e pouco. E na Revolução Francesa, o ataque já não é mais contra a igreja. O ataque, além de ser contra a igreja, é contra Cristo. Cristo não existe. Cristo é um homem como outro qualquer. Veja, é endeusando o homem. O meu racional é a luz que eu preciso. Eu não preciso da luz da igreja, eu não preciso da luz de Cristo. Tanto é que a Revolução Francesa quis construir uma sociedade absolutamente sem Deus. Uma sociedade iluminada. Eles chegam a essa petulância absurda, uma sociedade iluminada. E o que eles fizeram na prática? A Revolução Francesa matou milhares de sacerdotes e milhares de religiosos e religiosas, porque não admitia que nessa nova sociedade, onde o homem iluminado na sua própria inteligência, iluminado da sua própria inteligência, iluminado da sua razão, e essa razão é capaz de trazer grandes benefícios para a humanidade, e traz mesmo. Você olha, por exemplo, para a tecnologia, você olha para as transformações, foi o tempo dos grandes inventos humanos, o trem, a máquina a vapor, e aí você tem a luz elétrica. Realmente é fantástico. Gente, é realmente fantástico. Mas tudo isso, essa capacidade do ser humano criar coisas novas, não vem só do ser humano, vem de Deus.
Então, quando você está cego pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, você acha que essas criações todas, que são fantásticas, é pura obra do intelecto masculino, do intelecto humano, e só do intelecto humano. Deus não contribui com nada. Percebe? Então, criou-se essa visão terrível. Vamos destruir a religião católica, porque a religião católica é um atraso para o ser humano iluminado. A religião católica, esse negócio de cristianismo, esse negócio de Jesus, dos milagres, isso tudo não passa de mito. Isso atrasa o desenvolvimento do ser humano. O ser humano já chegou num nível de desenvolvimento que é fantástico. Ele não precisa de bengalas. Então vamos destruir tudo isso que essa civilização cristã trouxe para a gente. Nós precisamos nos libertar dessa civilização cristã, e aí eles matam milhares de padres. Matam. A Revolução Francesa mata indiscriminadamente milhares e milhares de padres, de sacerdotes, de bispos, de religiosas, de leigos e leigas católicos. Quanta destruição, quanta morte, quanto ódio. Só que ninguém fala, né? Ninguém fala. Gente, desculpa, mas se você já foi para Paris, eu não sei se você conhece a Torre Eiffel. Eu nunca fui para Paris. Paris realmente é uma cidade muito bonita. A França, antes da Revolução Francesa, era a filha predileta da igreja, é a filha primogênita da igreja. A Europa trouxe para o mundo vários santos, muitos santos, santos e santas. O berço do cristianismo é a Europa. Percebe? Então, a partir do iluminismo, esse berço do cristianismo é destruído. E é colocado no lugar dele, dessa civilização cristã, começa a ser colocado no lugar da civilização cristã, uma civilização ateia, materialista, que odeia a igreja, que vê a igreja como um estorvo, como algo que atrapalha o desenvolvimento do ser humano. Gente, é justamente o oposto. É por isso que nós estamos estudando a virtude da fé. Só que esse processo de destruição não termina na Revolução Francesa. Ele vai alcançar o ápice na Revolução Industrial e depois na Revolução Comunista. Na Revolução Comunista, o que acontece? Deus não existe. Sabe? Realmente Deus é o estorvo da humanidade. Quem criou Deus foi o homem para lidar com as angústias da vida. E aí o Estado se torna onipresente, onipotente e com e com tudo o que pode, as grandes ditaduras. Você pega a Alemanha nazista, era uma ditadura socialista. Você pega a Rússia comunista, era uma ditadura socialista. Então, o comunismo ele é o ápice dessa transformação. O comunismo é uma resposta ao capitalismo que foi criado. O capitalismo, quando foi criado, ele foi criado de forma brutal. Então, milhares e milhares de pessoas saíam do campo, iam para as indústrias e trabalhavam 12, 14, 15, 16 horas e ganhavam uma mixaria. Sabe? Então, aquela meia dúzia de pessoas que detinham o poder e o poder financeiro faziam o que queriam, como até hoje continua acontecendo. Mesmo nos ambientes socialistas, marxistas e tudo mais, não mudou nada. Então, essa corrente de destruição, ela tem um começo bem visível. Lutero, depois a Revolução Francesa, depois o capitalismo, a Revolução Industrial e a resposta à Revolução Industrial, o marxismo. Essas duas últimas, tanto a Revolução Industrial como o marxismo, são respostas ideológicas materialistas. Odeiam Deus. A Revolução Industrial é indiferente a Deus. E o marxismo, que é a resposta aos exageros da Revolução Industrial, é anti-Deus. Começa lá com Lutero. E aí o que acontece? Forma uma sociedade sem Deus, aonde em cada nação você tem meia dúzia de famílias
que mandam em tudo, que têm domínio em tudo. Tem domínio nos bancos, tem domínio nas megas empresas, e aí não importa se você é de direita, de centro, de esquerda, tanto faz. Quem continua mandando são os mesmos. Não mudou nada. Nem na Itália você tem meia dúzia de famílias que mandam na Itália. Na Inglaterra você tem meia dúzia de famílias que mandam na Inglaterra. Nos Estados Unidos você tem meia dúzia de famílias que mandam nos Estados Unidos. Na Alemanha você tem meia dúzia de famílias que mandam. No Brasil você tem meia dúzia. Veja, formou-se uma aristocracia ateia. Aristocracia ateia. Paralelo aos governos de cada nação. Quem manda são essas pessoas escondidas, que a gente nem sabe direito quem são. E muitas vezes, muitas dessas famílias fazem parte de sociedades secretas que foram transformando a sociedade. Por isso que hoje nós temos muita dificuldade de vivermos o cristianismo, porque o cristianismo foi sufocado. Então as pessoas foram formadas não mais para viver o seu batismo, foram formadas para servir a esse sistema de mundo que engloba desde Lutero até Karl Marx e daí em diante. Então você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos dar um exemplo para você entender bem claramente isso. Tudo que eu estou falando para vocês está guardado, está descrito em vários livros e em vários programas do YouTube. Basta você acessar o YouTube e colocar a sequência. Como é que surgiu este sistema materialista? Da onde vem? Aí vai vir todas as bases filosóficas, aí vão vir todas as bases ideológicas, aí está tudo documentado. Eu não estou falando nada que não esteja absolutamente documentado. Inclusive, isso que eu vou falar, isso eu vi numa formação que eu vi no YouTube sobre os Estados Unidos. Antes de chegar nessa formação, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estava falando da Torre Eiffel. Se você chega na base da Torre Eiffel, você vai ver lá que está na base da Torre Eiffel a homenagem que essa Torre Eiffel faz, os construtores dessa Torre Eiffel fizeram para os revolucionários da Ilustração. Todos aqueles homens que propuseram a Revolução Francesa, que mataram milhares de padres, milhares de freiras, que destruíram aquele mundo cristão, estão homenageados na base da Torre Eiffel. Então, aquela Torre Eiffel foi construída para mostrar para o mundo que agora o mundo não é mais cristão. Aquela Torre Eiffel é um símbolo desse materialismo brutal. É o símbolo do orgulho humano. É o símbolo da sociedade construída não mais sobre a rocha que é Cristo, mas debaixo do orgulho humano. Percebe? Então a gente olha a Torre Eiffel, eu nunca achei a Torre Eiffel bonita. Sinceramente, eu acho aquela torre de ferro lá para cima, eu acho medonho aquilo. Mas cada um tem a sua visão estética, cada um tem a sua eleição estética. Aquela Torre Eiffel, ela tem um símbolo, ela tem um sentido. Aquilo é um tapa na cara do cristianismo. E ninguém fala isso. Hoje você olha para a Torre Eiffel e vê na Torre Eiffel apenas um ponto turístico muito famoso. Uma conquista da engenharia humana que construiu uma torre toda de ferro, toda não sei o quê, se diz elegante, toda iluminada, toda linda. Então, o mundo inteiro conhece a Torre Eiffel, mas poucas pessoas entendem o sentido da Torre Eiffel. A Torre Eiffel é um símbolo dessa sociedade construída contra Deus. É um tapa na cara de Cristo. É um tapa na cara do cristianismo, é um tapa na cara da igreja. Aqueles monstros que mataram e perseguiram os cristãos e destruíram o sistema de sociedade cristã, porque no lugar dos padres, que não foram mortos, os jovens começaram a ser formados pelo Estado, não mais pela igreja.
Você percebe? E aí começa toda uma transformação no pensamento das pessoas. Como é que você vai trazer para a sociedade uma sociedade nova, conceitos novos? Tem que serem introduzidos nas crianças, nos jovens. Mas se as crianças e os jovens são formados pela igreja, nós precisamos destruir a igreja e tirar a formação dos jovens e das crianças das mãos de Cristo através da igreja e colocar no lugar de Cristo formadores ateus. E aí você começa a mudar a sociedade. Imagina isso acontecendo de geração em geração depois do iluminismo. Por isso que nós chegamos numa sociedade onde o Estado é o centro de tudo. E cada vez mais esse Estado ateu materialista vai ter poder e vai ter ação. E a igreja foi, no máximo, no mínimo, ela foi escanteada. Ela fica de lado aí, você não dá palpite. Você é católico, você é cristão, você não dá palpite, fica quietinho. Então, é isso que significa a Torre Eiffel. Você católico, você padre, o máximo que você pode fazer é ficar na sua sacristia. Porque chegou uma hora que houve um contra-ataque ao morticínio dos sacerdotes, das freiras, dos religiosos. E as freiras e os religiosos foram tirados de todos os seus encargos de formação. E no lugar deles foram sendo colocados justamente esses homens e mulheres que propunham essa nova ordem mundial sem Deus. Então a Torre Eiffel, no fundo, é o símbolo dessa destruição que o iluminismo trouxe para o cristianismo. É aquela marca de quem diz, olha, de agora em diante somos nós, não é mais você. No máximo, você fica quietinho aí na sua sacristia. Não fala nada, não dá palpite. E é exatamente isso que vem sendo proposto ao longo desses 500 anos. Por isso que nós não temos mais uma formação religiosa poderosa, por isso que nós não somos mais formados para isso. Gente, a Torre Eiffel é em Paris. Essas mesmas pessoas que construíram a Torre Eiffel construíram a Estátua da Liberdade. E a Estátua da Liberdade, que é um outro símbolo do iluminismo, está em Nova York. Como quem diz, olha, os Estados Unidos é um país onde a liberdade do ser humano é plena. Essa liberdade do ser humano significa não uma liberdade plena, como eles falam, mas é uma liberdade de religião, de catolicismo. Sabe, os mesmos construtores da Torre Eiffel construíram a Estátua da Liberdade e mandaram para os Estados Unidos, deram de presente para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos fosse fundado debaixo dessa nova ordem anticatólica. Você sabia disso? Por quê? Porque ninguém fala, ninguém ensina. Porque isso é complicado, né? Mas isso está ricamente documentado. Então, toda essa estrutura modernista e pós-modernista que nós vivemos hoje foi construída contra a igreja, contra Cristo. E o máximo, o ápice disso, essa coisa anticlerical e anticristã e anticristo, justamente chegou no marxismo, que aí é antideus. Karl Marx, ele falava, junto com os filósofos da época dele lá, que a religião é o ópio do povo, que Deus não existe. Veja, é o ápice do materialismo. O marxismo é uma ideologia que combate, teoricamente, os excessos da Revolução Francesa. Teoricamente, porque na realidade não combate nada disso. Só mudou o dono do poder. Só mudou quem governa. E aí o Estado passou a ser o Deus. Já não é mais o homem. Sabe, o iluminismo, ele usa o conceito do homem é o centro de tudo. O final do iluminismo, que é justamente o marxismo, o homem já não é mais nada. O que é o Estado. Você percebe? Então é um processo, gente. E aqui eu não estou falando contra a direita, contra a centro, contra a esquerda. Eu não gosto de nenhum deles. Porque são todas ideologias. E todas as ideologias, sejam elas quais forem,
carregam esse materialismo, esse modernismo, esse pós-modernismo, carregam este ranço brutal, este ódio brutal contra Deus, contra Cristo e contra a igreja. Por isso que eu não dou palpite em política. Por isso que eu não falo em favor de A, B, C ou D. Porque a igreja ensina para nós como é que nós deveremos trabalhar as injustiças, não através de ideologias. Chama-se doutrina social da igreja. E a doutrina social da igreja é doutrina social da igreja. Ela nos dá orientações precisas e preciosas de como formar novamente uma civilização cristã. E a partir dessa civilização cristã que foi dizimada por esse movimento todo, é que a gente vai conseguir construir ou reconstruir uma sociedade muito mais justa nesse mundo. Veja como a virtude da fé é importante. Toda essa destruição que acontece desde Lutero até os dias de hoje, aonde a sociedade já não está mais embasada em Deus e em Cristo e na igreja, toda essa destruição veio de pessoas que são muito inteligentes. Veio de homens e mulheres que são verdadeiros gênios. E olha para onde levou. 2 guerras mundiais, milhões de pessoas mortas, uma violência brutal. Os campos de concentração na Alemanha e os campos de concentração na União Soviética, onde milhares e milhares foram mortos de forma violentíssima. Não foi só na Alemanha, na União Soviética também. A Alemanha começa a colocar em prática os campos de concentração nazistas porque eles aprenderam com a União Soviética. Você sabia disso? Os dois são hediondos, os dois são materialistas. Percebe? Os dois são materialistas. Nazi-fascismo e a Rússia, que é o socialismo de um grupo. O nazismo é o socialismo de uma raça ariana. E a Rússia, a União Soviética, é o socialismo de um grupo que se diz proletário. Mas, na verdade, o que esses dois fizeram foi usar essas pessoas para eles estabelecerem, finalmente, a estrutura que eles queriam estabelecer. Um mundo sem Deus. Por isso, estudar a virtude da fé é importantíssimo. Então, veja, toda essa estrutura moderna que a gente vive hoje, o que vai sobreviver disso? Porque não foi construído na rocha. E tudo aquilo que não é construído na rocha, quando chegam as grandes tempestades, vai cair. O que dentro de nós, dentro do nosso coração, da nossa vida, das nossas intenções, dos nossos desejos, foi construído sobre Cristo. E o que não foi construído sobre Cristo também vai cair. Você percebe? Então, não tem como escapar disso, não tem como fugir disso. Tudo que na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, foi construído sobre Cristo, suporta tudo, aguenta tudo, passa por todas as provações e todas as dificuldades. Tudo aquilo que não foi construído sobre Cristo não suporta. Não suporta as provações, não suporta as dificuldades, não suportam as grandes dificuldades. Isso serve para mim, para você e para todas as pessoas e para todas as sociedades. Toda a sociedade que foi construída, se não estiver sobre Cristo, vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai ruir. E se o mundo inteiro, que é o que aparece hoje, está construído debaixo de uma sociedade que odeia Cristo, que não aceita Cristo, de alguma forma também vai cair. Então, se você pega o livro do Apocalipse é justamente essa constatação. As pessoas têm medo do livro do Apocalipse porque fala de coisas de grandes provações, de grandes guerras, da besta, dos monstros. O livro do Apocalipse está dizendo exatamente isso. Olha, tudo que não foi construído sob a rocha vai ruir.
E tudo aquilo que estiver construído sobre a rocha, que é Cristo, vai sobreviver, porque Cristo é o Senhor do universo. Cristo é Deus que se faz homem. O mundo, faz 500 anos que o mundo está lutando contra Cristo. 500 anos, gente. Essa estrutura de 500 anos tomou forma. Formou-se uma sociedade atual que mescla, infelizmente, muitas coisas contra Deus. E tudo aquilo que dentro dessa sociedade atual não estiver debaixo da rocha, que é Cristo, vai. Então o Apocalipse, ele mostra exatamente isso, que nós precisamos construir a nossa vida em Cristo. Nós precisamos construir a nossa família em Cristo. Nós precisamos construir a nossa sociedade em Cristo. Porque tudo aquilo que não estiver construído em Cristo, dentro de nós, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no sistema todo do mundo, tudo que não estiver construído em Cristo cai. Então, o livro do Apocalipse mostra justamente isso. Se você está constituído de Cristo, instituído em Cristo, vivendo em Cristo, estabelecendo todos os seus atos e suas decisões pessoais em Cristo, isso continua. O que não estiver em Cristo na sua vida cai. Então, quando aparece no livro do Apocalipse, aquela grande destruição da Babilônia, aquela grande destruição de todas as regiões que estão a favor da Babilônia, é exatamente isso. Resumindo, é isso. No fundo, o livro do Apocalipse é um livro de esperança. Não é um livro de medo, de angústia, de ansiedade. É um livro de, olha, já foi acontecendo e vai continuar acontecendo. Tudo que é construído no mundo, desde a sua criação, fora de Deus, não sobrevive. E vai chegar uma hora que essa situação de construção sem Deus vai ser generalizada. Você percebe? Então é exatamente isso que nós estamos começando a viver. Quando é que isso vai cair? Quando é que isso vai ser destruído? Não sei. Mas está fadado à destruição, porque não foi construído sob a rocha. Então a fé, ela é importantíssima para que eu possa compreender o sentido da existência. De tudo. Não é só de mim, não é só de você, não é só da nossa cidade, da nossa sociedade, é do mundo. Você entende? Então, se eu não tenho ciência da virtude da fé, que é justamente a certeza daquilo que a igreja ensina, a certeza da revelação que Deus faz sobre si mesmo, a certeza de que tudo aquilo que Jesus ensinou é verdadeiro, atual, verdadeiro e atual. Vou falar mais uma vez. Tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Deus revelou sobre si mesmo é verdadeiro e atual. Tudo aquilo que Jesus falou, não faça, vai valer até o último dia deste universo. Porque Deus é Deus. Deus sabe o que Ele está falando. E tudo que Ele fala é importante para todas as pessoas, de todos os tempos e de todos os lugares, porque Deus não muda. Então, se masturbação é pecado há 1000 anos atrás, era pecado há 10 mil anos atrás, era pecado há 100 mil anos atrás, e vai ser pecado daqui 100 mil anos. Então, se você vive o pecado, você está se afastando de Deus e plantando sementes que não são boas. Que é exatamente isso que eu trouxe para vocês em relação à sociedade. O orgulho plantou sementes nessa sociedade brutais. Lutero, Iluminismo na França, Revolução Industrial vivida como foi vivida. A Revolução Industrial em si não é mal, no sentido do trabalho ser disseminado. A forma como ela foi usada é que foi muito mal. Porque ela partiu para uma opressão brutal de milhares de pessoas. Sabe, agora, a resposta a essa opressão, que é o marxismo, foi pior ainda. Então, veja,
Tudo isso foi construído, são sementes que foram plantadas sem Deus. E todas essas sementes germinam e vão trazer consequências terríveis. Só que essas consequências terríveis, elas têm limite. Porque Deus fala, chega. A partir de agora, tudo isso cai. Sabe, tudo isso tem limites. Deus não é indiferente ao sofrimento da humanidade. Deus não é indiferente aos erros que a humanidade tem causado, às sementes malignas que estão sendo plantadas há 500 anos. Você percebe? Então, todo esse orgulho, todas essas sociedades secretas, todo esse sistema de mundo que foi construído sem Deus, aonde meia dúzia de pessoas mandam no mundo inteiro. E nós fomos formados não mais para Cristo, nós fomos formados para servir essas pessoas. Deixa eu explicar isso para você, que é importante que você entenda. Rockefeller é um grande, eu ia falar isso, depois vou voltar. Rockefeller é uma grande família americana. Muito rico, muito poderoso, e aqui não cabe a mim julgar se são bons ou são maus. O que esse Rockefeller, o primeiro, fez foi montar, porque ele tinha dinheiro, muito dinheiro e muito poder, então ele passou a ser uma eminência parda nos Estados Unidos. E aí ele percebeu que a forma como os jovens estudavam e aprendiam, aquilo que os jovens estudavam e aprendiam, não era legal para as empresas dele. Aqueles jovens nos Estados Unidos, no tempo de Rockefeller, aprendiam filosofia, aprendiam pensar, aprendiam uma série de conceitos importantes para o desenvolvimento do ser humano, para que o ser humano possa chegar a um conhecimento de si e de Deus. Ele falou, isso não presta, para mim não serve isso, porque ele já está nesse universo de materialismo. Então nós precisamos fazer com que esses jovens aprendam a trabalhar. E eles vão trabalhar para mim. Então ele fundou uma série de escolas, ele criou uma série de fundações, e essas fundações de Rockefeller foram incentivando a saúde, incentivando o ensino, e aos poucos foi dominando a saúde e foi dominando o ensino. A ponto de mudar o programa de ensino. Não é mais um programa voltado para o desenvolvimento intelectual do ser humano. É agora um programa de ensino voltado para que o ser humano se torne um trabalhador. Bem remunerado ou mal remunerado, o ser humano hoje em dia não é formado para Deus e para as capacidades humanas. O ser humano é formado para uma profissão. Percebe? Veja, a gente está tão acostumado com isso que a gente não percebe mais. Nós entramos, todos nós fomos formados por uma profissão. Por isso que na sua escola e na sua faculdade, você não aprendeu profundamente filosofia, você não aprendeu profundamente religião, você não aprendeu a pensar, você não aprendeu a questionar, você não aprendeu um monte de coisa. Você aprendeu aquilo que é importante para você sair da sua escola ou sair da sua universidade apto para um determinado trabalho. E, na realidade, a maior parte dessas pessoas que estão aptas para realizar um determinado trabalho vão realizar esse determinado trabalho debaixo de alguma empresa que pertence a esses grandes grupos, a esses grandes conglomerados. Só que a gente não percebe mais. Por isso que nós não temos mais uma formação religiosa profunda. Por isso que você vai numa escola católica e você não tem mais uma formação religiosa profunda. Porque os próprios pais hoje exigem que os filhos saiam preparadíssimos para ter um emprego. Isso chama-se positivismo. Essa mentalidade positivista faz parte dessa realidade iluminista. O positivismo é fruto do iluminismo francês. Ordem e progresso. Vamos trabalhar todo mundo, vamos gerar riqueza, Você percebe? A vida é feita só para esse mundo. Não existe Deus, não existe céu, não existe vida eterna. Nós precisamos construir esse mundo. Esse mundo. Então, o jovem não precisa saber teologia, o jovem não precisa saber filosofia, o jovem não precisa saber uma psicologia humana adequada.
Até nisso, gente. O jovem não precisa conhecer saúde de forma adequada. Ele precisa conhecer saúde como a saúde é tratada hoje, como a saúde é vista hoje. Então, gente, é muito mais sério do que a gente imagina. Então, quando a gente estuda a virtude da fé, aí Deus permite a gente enxergar isso. Então, quando nós estamos diante de um tempo onde as nações estão se levantando uma contra a outra, nós estamos começando a enxergar um movimento completamente diferente nas nações. Diferente de 20, 30 anos atrás. O que nós estamos vivendo a partir de 2025, 2024 em diante é uma situação completamente nova para a humanidade. Então, se nós não tivermos a perspectiva, a âncora da nossa vida em Cristo, então a gente precisa voltar a Cristo para a gente poder enfrentar tudo o que vem pela frente. Porque a gente não sabe o que vem pela frente. A gente só sabe que tudo aquilo que foi construído fora da rocha vai cair. E eu não quero um monte de coisa dentro da minha vida, da minha história, construída fora da rocha que é Cristo. Não quero nem para mim, não quero para minha família, não quero para você e não quero para ninguém. Por isso, evangelizar é premente, urgente. Nós precisamos resgatar a humanidade que está tão anestesiada do afastamento dela, a humanidade, de Deus, que já nem percebe. Já vive uma civilização onde Deus não existe, onde Deus é indiferente. Isso é o pior câncer que poderia acontecer dentro da sociedade humana. Só que nós estamos tão anestesiados por esses 500 anos de manipulação e de destruição da civilização cristã, que nós já fomos formados debaixo dessa mentalidade mundana, debaixo desse orgulho. Por isso que eu trabalhei tanto a virtude da humildade com vocês. A virtude da humildade é a verdade. Qual verdade? Eu sou criatura que dependo de Deus para tudo. Só que hoje nós formamos uma sociedade, ou fomos introduzidos numa sociedade, porque não fui eu que formei isso, nem você, fomos introduzidos numa sociedade que foi criada debaixo do orgulho. O orgulho de desprezar Deus em todos os sentidos. É duro, né? Então, por isso que eu amo a igreja. Porque a igreja, mesmo sendo profundamente atacada, mesmo sendo brutalmente atacada, em todos os sentidos, na sua formação, no seu ensino, nas suas pessoas. Quantos cristãos estão sendo mortos hoje no mundo, gente? E a igreja continua amando. Não sei se você sabe, mas nesses últimos 2 séculos, século XX e século XXI, a quantidade de cristãos e de católicos que foram mortos é maior do que todos os outros 21 séculos da Igreja Católica, ou 19 séculos da Igreja Católica. A Igreja Católica foi instituída por Cristo em Pedro. Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei minha igreja. Você percebe? Então, aqui começa a igreja. E desde que começou a igreja é perseguida, atacada, tentam destruir a igreja, tentam manipular a igreja por dentro, tentam arrebentar a igreja, porque essas forças que agiram nesses últimos 500 anos, construindo uma sociedade sem Deus, estavam aí desde sempre. É o demônio que está por trás disso. Você pega, por exemplo, aqueles impérios que surgiram antes de Israel, porque Israel foi a nação que Deus estabeleceu para si, lá na antiguidade. Então, como é que eram os impérios antes de Israel ser estabelecido por Deus? Eram impérios brutais. Eram impérios onde as pessoas eram obrigadas e ensinadas a adorar vários deuses. E, no fundo, cada um desses deuses falsos, no fundo, muitos deles eram demônios. Então, o demônio, quando ele domina a humanidade através do pecado original, ele realmente impõe o seu domínio.
E esses impérios todos que foram sendo formados, o Império Persa, o Império Grego, o Império Otomano, o Império Sírio, o Império... todos aqueles impérios, a Mesopotâmia, todos esses impérios adoravam falsos deuses. Eram politeístas. Então, eles viam um rio e achavam que aquele rio era um deus. Eles viam a água e achavam que a água era um deus. Eles viam um trovão e achavam que o trovão era Deus. E por trás desses deuses que eles cultuavam, realmente eles cultuavam, os demônios se colocavam, porque os demônios dominavam aqueles homens. E aqueles homens foram construindo impérios, eles usavam a sua capacidade humana que Deus deu para eles, para construir impérios aonde uma pessoa reinava de forma absoluta. Então aquela pessoa era erguida a uma condição de quase Deus. E qual ser humano é quase Deus? Nenhum. Mas o homem, em qualquer tempo e em qualquer lugar, sem a luz de Deus, não enxerga as coisas, não compreende as coisas. Então, os grandes impérios, todos eles têm em comum isso. Violentos, brutais, assassinos, dominadores. Quem está por trás disso, gente? É o próprio demônio. Por quê? Porque o demônio estabeleceu o seu domínio na humanidade como pecado. E esse domínio, ele influencia, ou influenciou também, o desenvolvimento dessas sociedades todas ateias. Percebe? Até a hora que surge o judaísmo. O judaísmo foi criado por Deus, o povo judeu foi estabelecido por Deus no meio desses povos todos pagãos para mostrar o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro não só formou o povo de Israel para si, como venceu esses pagãos todos. Quando o faraó finalmente é vencido por Moisés, não foi o faraó que foi vencido e não foi Moisés que venceu. O faraó se via como filho de Deus, do Deus Sol. E Moisés foi levantado pelo Deus verdadeiro. Então, quando o povo de Israel sai das mãos do faraó, é a vitória do Deus verdadeiro contra os falsos deuses do faraó. Essa luta que fez com que Israel pudesse ser libertado das mãos deste império brutal, que era o faraó do Egito, que definia vida e morte, que definia quem vivia e quem morria, que definia o que os homens poderiam trabalhar, no que poderiam trabalhar, o que poderiam comer, o que poderiam fazer. Quer dizer, é um império de uma pessoa contra todos, a partir da violência, a partir do medo, a partir da opressão. Ação do demônio. Você percebe? Então, quando o faraó é vencido, não foi só o faraó que foi vencido, não foi um sistema de mundo que foi vencido, foi o mal que começou a ser vencido por Deus. Porque Deus não admite que a criação dele, que foi feita para o bem, possa ser usurpada pelo demônio, possa ser dominada pelo demônio. E o ápice dessa revolução que Deus faz, dessa transformação que Deus faz, dessa salvação que Deus faz, é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Aí ele vence definitivamente o demônio na cruz, porque ele foi profundamente obediente. E a partir daí começa a construir uma sociedade onde Deus é o centro. Então, agora essas forças que foram vencidas desde o faraó até Cristo, não sumiram. Essas forças malignas, elas continuaram agindo no mundo, escondidas. E a partir dos últimos 500 anos, elas contra-atacaram a Cristo. Percebe, gente? E acham que dominaram de novo. Por isso que desprezam tanto a Jesus. Porque Jesus venceu tudo isso
e todas essas forças e todas as pessoas que se recusam a aceitar Cristo. Só que essa vitória vai ficar claríssima quando Cristo voltar na glória. Até lá nós teremos que enfrentar este mundo de trevas que se levanta novamente contra Deus e contra Cristo. Porque o demônio acha que ele não foi vencido, ele sabe que ele foi vencido. Ele sabe que na cruz Jesus o venceu definitivamente, mas o império dele ainda tem restos. Esses restos serão vencidos na volta gloriosa de Cristo, e são esses restos demoníacos que construíram ou reconstruíram ou tentaram reconstruir uma sociedade sem Deus. Só que até nisso eles falharam. Por que falharam? Se você olha para o mundo hoje, você fala, está na mão deles. Não, não está. Você e eu e todos aqueles que aderiram a Cristo é um tapa na cara desse universo maligno. Porque o reino de Deus já está nesse mundo. E nada vai segurar o reino de Deus. Nada vai deter o reino de Deus. O reino de Deus é Cristo agindo nos nossos corações. Por isso os mártires, a importância dos mártires. Quando uma pessoa é tão de Cristo, quando uma pessoa pertence tanto a Cristo, quando uma pessoa se deixou levar profundamente pelo Espírito Santo e entendeu que é amado profundamente por Deus e vive para o seu Deus, não tem força no universo que tire isso. Sabe? E esses resquícios do mal sabem disso. Então, quando alguém fala tentado por esse sistema de mundo, eu não quero, e esse sistema de mundo ataca com todas as suas forças e pode até levar à morte essa pessoa, morte física, mas não morte espiritual. Quando alguém morre por Cristo, gente, é uma vitória estrondosa de Deus, da humanidade e da igreja. Quantos mártires a igreja tem? Quantos e quantos? Quantos mártires hoje? Gente, na África, uma multidão de mártires estão sendo plantados, porque essas outras religiões não suportam o cristianismo e querem acabar com o cristianismo, que nem fizeram na Europa. Do mesmo jeito. E um monte de africanos falam, não, eu pertenço a Cristo, e morrem, dão a vida por Cristo. Isso aconteceu na Europa, isso acontece na Ásia, isso acontece na África. Sempre foi assim. Por quê? Porque a vitória de Deus é plena. Essa plena vitória de Deus vai ficar clara quando Cristo voltar na sua glória. Quando Cristo veio a primeira vez, ele trouxe o reino de Deus. Ele abriu o céu para nós. Ninguém tem poder para tirar isso. Sabe? Um dia, o mundo vai ser profundamente de Deus. Assim como acontece no céu, vai acontecer na terra. O céu é o céu do Senhor, diz o Salmo, e a terra foi dada aos filhos de Adão. Um dia essa terra, porque Jesus já veio e já venceu o mal, já venceu o demônio e está destruindo, no fundo, toda a estrutura do demônio que foi construída desde os primeiros primórdios da existência da humanidade até os dias de hoje. É um processo. Porque Deus, ele não impõe, o mal se impõe. Deus, ele sugere, ele respeita a nossa liberdade. Então, até a liberdade de toda a humanidade acatar a Deus leva um tempo. E é esse tempo que nós vivemos, é o tempo da igreja. Deus não impõe a sua vontade sobre nós, Deus nos convence interiormente, através do seu amor. Por isso que é lindo Jesus Cristo. Jesus Cristo age movido por amor. Tudo que Jesus fez e faz é movido por um amor perfeito. Eu preciso entender, perceber e acolher, eu e todos os homens desse mundo. Até um determinado momento que Deus fala, pronto, chegou o momento de estabelecer definitivamente o reino, o meu reino no mundo.
A humanidade já está pronta. E aí Jesus vai voltar na glória. E todos aqueles que até então estiverem contra Cristo serão absolutamente vencidos. Percebe, gente? Então, a fé, ela não é um sonho, um ideal de algo que nunca vai acontecer. Já aconteceu. A fé, o reino de Deus já está estabelecido nesse mundo, com Cristo, com a igreja. E este reino vai acontecendo nos corações. É Deus quem reina, não é o homem quem reina. Hoje, a gente enxerga os homens maus reinando, de forma absoluta. Acharam que conseguiram destruir a igreja com o iluminismo, com Lutero, com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, com o marxismo, com o neomarxismo. Eles acham que eles destruíram o cristianismo. Mas você e eu somos a prova de que não destruíram. Por isso que eles perseguem a humanidade, por isso que eles perseguem os cristãos, como sempre perseguiram desde os primórdios, porque não tem como vencer a Deus. A última palavra sempre é de Deus. A última palavra é sempre da vitória de Cristo. A última palavra sobre a morte é a ressurreição de Jesus. A última palavra sobre as nossas dores é a cura que Jesus realiza. A última palavra sobre os nossos complexos e medos é o ajuste que o Espírito Santo faz dentro de nós, o reajuste. Ele está nos reconstruindo para que a gente possa refletir esse Cristo. A última palavra não é do mal, do demônio, dos poderosos, dessa aristocracia mundial, das sociedades secretas, dos violentos, dos imperadores. A última palavra é o amor de Deus. O amor de Deus tem nome. Jesus Cristo, Senhor e Salvador, venceu o demônio na cruz, venceu o demônio, na sua ressurreição venceu a morte e com a vinda do Espírito Santo vence as dores, os sofrimentos, a tristeza, a doença, os complexos e os medos. A última palavra sempre é de Cristo. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Deus seja amado, obedecido, que Deus reine no meu coração, que Deus reine no teu coração. Para isso, Jesus instituiu a igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que nós tenhamos a marca do pó aqui, ó. Do pó viestes e do pó voltarás. Porque quando voltarmos ao pó, nós estaremos diante de Deus. E espero, do fundo do meu coração, para mim e para as pessoas todas que eu amo, para minha família e para vocês todos, que nós possamos, nesse instante, sermos acolhidos definitivamente por esse Deus, que é por amor, isso é o céu. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Uma boa quarta-feira de cinzas e uma quaresma maravilhosa para todos nós. Aproveitem com a maior força que vocês podem ter todas as libertações e todas as graças que chegam até nós nesse tempo de quaresma. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.